Olá, eu sou a professora Camila Ouro. É um grande prazer estar aqui nesse Congresso Internacional de Conexões Globais para falar de um tema tão importante que é a educação e as suas várias vertentes. O nosso artigo fala sobre o uso da língua inglesa como forma alternativa de comunicação entre crianças portadoras do transtorno do espectro autista. Nós vamos trazer uma visão de como o uso de um outro idioma pode auxiliar na comunicação entre essas crianças. É sabido que o transtorno do espectro autista ele apresenta muitos desafios comunicacionais, inclusive nós temos algumas crianças, né, dentro desse espectro que são consideradas não verbais, justamente porque não conseguem fazer essa comunicação oral e às vezes essa falta de comunicação se dá exatamente pelo uso do idioma ao qual elas estão inseridas, né? Algumas crianças com TEA, elas apresentam inclusive o hiperfoco em idiomas como o inglês, o francês ou outras línguas, né? E esse estudo buscou exatamente fazer essa análise do uso do inglês, né? Seria um idioma que não é o idioma pátrio dessas crianças, como um meio alternativo de comunicação, utilizando aí metodologias ativas e metodologias ágeis. Nosso estudo foi feito com uma pesquisa de campo dentro do Colégio Ouro Novo, situado na cidade do Rio de Janeiro, no Meier, onde a escola faz um trabalho, tem um projeto de inclusão social de crianças neuroatípicas e utiliza muito exatamente a aplicação de metodologias ágeis e metodologias ativas para que essas crianças possam ter mais autonomia e independência. E uma dessas formas, seja da aplicação dessa metodologia ágil ou dessas metodologias ativas, é feito exatamente através da aula de inglês, justamente por ter se constatado que essas crianças, não vou dizer todas, mas boa parte, elas possuem um hiperfoco em idiomas. A justificativa desse estudo é exatamente buscando uma alternativa à comunicação, né? Visto que nem sempre a língua materna, né, a língua pátria, é o canal mais eficiente de expressão e comunicação dessas crianças. Muitas utilizam outros idiomas por conta do hiperfoco. Já verificamos também que algumas crianças utilizam, inclusive, a língua de sinais, né? Libras, ou utilizam equipamentos que a gente chama de comunicação alternativa, como tablets ou aplicativos, em que aquele equipamento faz ali o que seria a voz daquela criança, né? Para as crianças que possuem esse hiperfoco em idiomas, a gente tem ali um fator de motivação, né, para que aquelas crianças busquem se comunicar. Então, por meio dessa forma alternativa, nós temos ali um facilitador na comunicação. E também foi verificado no levantamento bibliográfico que existem poucos estudos que tratam a possibilidade da utilização de outros idiomas como um meio funcional de comunicação para essas crianças no ambiente escolar. O objetivo do nosso trabalho, dividido em geral e específicos, né? Como objetivo geral, nós temos aí demonstrar como o uso do idioma inglês pode ser um meio eficaz de comunicação entre professores e alunos com TEA. E dentro dos objetivos específicos, nós temos a investigação das bases teóricas sobre metodologias ativas e
metodologias ágeis para o ensino de outras línguas ou outros idiomas, observar as práticas escolares de inclusão, utilizando como forma alternativa de comunicação outros idiomas que não o idioma pátrio daquela criança, e avaliar ali o impacto na autonomia e independência comunicativa daquela criança que utiliza um outro idioma para se comunicar. A metodologia foi uma abordagem mista, porque nós fizemos um estudo bibliográfico e também um estudo de campo dentro do Colégio Ouro Novo, situado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meier, uma escola que trabalha com projetos de inclusão ativo, utilizando metodologias ágeis, utilizando metodologias ativas para melhor inserção dessas crianças no ambiente escolar. Então, nós tivemos aí como instrumento uma pesquisa de campo observacional e análise do material humano, fazendo justamente essa triangulação com a última base metodológica, que seria a pesquisa bibliográfica. Como referencial teórico, nós buscamos bibliografias e autores que trabalham essa questão do autismo e do uso de comunicação alternativa, outros autores que trabalham como Motron, o hiperfoco linguístico, né? E também a comunicação aumentativa, para que a gente pudesse ter aí um referencial de partida. Mas, de forma mais profunda, nosso referencial teórico buscou também bases como Morin, que fala sobre o uso de metodologias ativas como promoção da autonomia e do protagonismo de crianças neuroatípicas. Utilizamos Martínez como base para falar sobre cultura maker e tecnologia, acessibilidade, e também para falar de cidadania linguística, utilizamos alguns preceitos da ONU. Os nossos principais resultados durante a nossa pesquisa foi a verificação de que o uso do idioma inglês ele facilitou a comunicação e o engajamento de alunos com transtorno do espectro autista. Também serviu como ferramenta de auxílio na redução da ansiedade e aumento da autonomia e independência dessas crianças na comunicação oral. Professores relataram que uma formação específica que conjugue aí a utilização da língua inglesa com ferramentas de educação especial inclusiva facilita também, né, esse trabalho. E também verificamos que essa eficácia aí vai depender um pouco do perfil do aluno ou do hiperfoco, né? Então, quanto mais interesse o aluno tiver naquele idioma, mais fácil será a utilização dessa forma alternativa de comunicação, visto que aquele é o hiperfoco. Então, ele vai demonstrar ali maior interesse. Bom, um outro ponto que nós verificamos também dentro da nossa pesquisa, né, pensando em quais são os desafios e as limitações trazidas para que a gente possa utilizar o idioma ou a língua inglesa como forma alternativa de comunicação, foi a falta de formação específica dos docentes, poucos materiais bilíngues ou no idioma inglês que sejam acessíveis no sentido de acessibilidade comunicativa, né? Porque normalmente são materiais pedagógicos voltados exclusivamente para crianças que não são neuroatípicas, né? Então, no mercado existe pouco material que pode ser utilizado como estímulo, e aí é necessário que os próprios professores elaborem materiais
adaptados para essas crianças. Existe ainda uma resistência institucional quanto ao uso de idiomas alternativos. A escola onde nós fizemos esse estudo de campo é uma exceção à regra, porque é uma escola que tem um projeto bem relevante dentro da área de inclusão. Então, eles realmente buscam essas ferramentas para que essas crianças possam ter maior autonomia e independência e estejam efetivamente incluídos dentro daquele ambiente escolar com crianças que não são neuroatípicas, né? Mas isso, de fato, é uma exceção. A maioria das escolas não possui esse tipo de investimento ou essa flexibilização, né? Esse incentivo para que os professores possam cada vez mais se aperfeiçoar buscando métodos alternativos para o ensino de crianças neuroatípicas, né? Bom, finalizando o nosso trabalho, como considerações finais, nós temos que o inglês, ele efetivamente pode ser uma ponte de comunicação e um instrumento de inclusão para crianças neuroatípicas, especialmente aquelas crianças que estão inseridas ali dentro do transtorno do espectro autista e que têm como hiperfoco um idioma que não é o idioma pátrio. Aqui a gente está dando enfoque ao inglês, mas poderia ser qualquer outro idioma, né? Nós vamos reforçar também a linguagem como um direito humano, seja ela qual for, né? Então, a gente tem inúmeras formas de linguagem e de comunicação, como, por exemplo, Libras para as pessoas surdas mudas, nós temos o Braille para as pessoas cegas ou de baixa visão, assim como nós podemos utilizar também como comunicação alternativa um idioma que não seja o idioma pátrio daquela criança que está inserida ali dentro do transtorno do espectro autista. Um outro ponto importante que a gente precisa considerar é a importância de políticas institucionais, de formação desses docentes e até mesmo um incentivo por parte de políticas públicas que possam dar formação para esses profissionais, buscando maior inclusão de crianças neuroatípicas no ambiente escolar. Mas a principal consideração que a gente tem a fazer é exatamente esse olhar singular que a gente tem que ter para essas crianças, pensando verdadeiramente no que é inclusão, né? Incluir não é simplesmente colocar a criança naquele ambiente escolar só para dizer que ela está ali numa escola regular, estudando, né? É dar a ela possibilidade, autonomia e independência de estar naquele espaço e efetivamente fazer parte dele. Bom, ao final nós trouxemos aqui as referências utilizadas. Gostaríamos também de agradecer ao Colégio Ouro Novo, que abriu as portas para que a gente pudesse fazer essa pesquisa de campo, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Barra da Tijuca, da qual eu faço parte, e faz um trabalho muito legal, voltado aí para os direitos das pessoas com deficiência, e a organização do evento, né? O Reconecta Soluções e o Instituto Conexão 360 Graus. Fica aqui meu agradecimento, muito obrigada.